Olá, irmãos e irmãs, boa tarde, na paz de Cristo, Rei da Glória. Hoje é sábado, ontem, eu falei para vocês que não tive condição, estou com um processo na justiça que está me tirando a gordura e não tive como terminar de preparar o estudo e gravar ontem. Hoje é sábado, dia 28, último dia do mês de fevereiro, e são 17 horas e 33 minutos. Eu estou com pouco tempo aqui de gravação, não consegui limpar o celular direito, estou com pouco tempo, então hoje nós não vamos poder ficar de muito teretetê não, vamos ter que entrar logo no estudo, e pode até acontecer de no meio do estudo eu ter problema de não conseguir terminar. Se acontecer, vocês já sabem o que foi, né? O que ocasionou isso. Mas eu acho que vai dar. A gente tem gravado em torno de 28, 30, 32 minutos. Isso aí eu acho que eu tenho, eu ainda tenho ali, tem uma reserva que dá para gravar. Vamos lá, nós estamos estudando Gênesis capítulo 4, versículos primeiro, nós estamos estudando de 1 a 8, né? Começamos na semana passada, e na semana passada a gente falou, né? A gente estudou sobre o pecado, né? O estado de inocência de Adão e Eva, como que eles perderam nesse estado de inocência, com o término, né, do capítulo 3, não é isso? E falamos um pouco, eu estou tentando ver aqui, falamos um pouco sobre a expulsão, né, de Adão e Eva do paraíso, e deixamos claro que o capítulo 4 estava iniciando, vamos dizer assim, né, estava dando o pontapé inicial para os acontecimentos decorrentes do pecado de Adão e Eva, que persegue a humanidade, persegue todos nós até hoje. Até hoje. Então, hoje eu vou estar lendo de novo aqui o Gênesis capítulo 4, de 1 a 8, e nós vamos estar aprofundando um pouquinho mais o tempo que eu tenho, né, o espaço que eu tenho de gravação é pequeno, nós só vamos aprofundar um pouquinho mais essa questão do pecado, da entrada do pecado na raça humana. Então vamos ler de novo Gênesis capítulo 4, de 1 a 8. Diz assim: Adão teve relações com Eva, a sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz Caim. Então ela disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aconteceu que, ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Caim disse a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel, o seu irmão, e o matou. Muito bem, esse é o texto que nós estamos estudando e vamos caminhar mais um pouquinho aí falando sobre essa nova situação, essa situação inesperada
na vida de Adão e Eva. Inesperada porque eles estavam no jardim, estavam num lugar de delícia, e quando você está num momento de felicidade, você nunca espera, né? Nunca pensa que vai cair uma desgraça sobre a sua cabeça, não é isso? E essa foi a situação, foi o que aconteceu aqui, né? Então Adão e Eva, eles saíram do paraíso, mas na realidade a gente sabe, eles não saíram, eles foram expulsos, né, do paraíso, e passaram a viver a dureza de uma vida num corpo de pecado. Eles estavam num estado de inocência, eles estavam no corpo são, perfeito, sem pecado, e de repente isso muda. De repente isso muda na vida de Adão e Eva. Eles eram puros, inocentes, eles tinham tudo à mão. Eu fico imaginando, né, como que seria o Éden. Eu gostaria que vocês me acompanhassem nessa imaginação aqui, né? Vamos sonhar um pouco. Eles tinham tudo à mão, trabalhavam sem cansaço, sem suor, sem aborrecimento. Por quê? Porque Deus, quando criou as coisas, e a gente viu isso, né, em Gênesis capítulo 1, ele falando, tudo que Deus criou, ele criou perfeito, ele criou bom, ele disse, está bom. E por fim falou, quando ele terminou tudo, ele falou, muito bom. Então Deus criou tudo de forma que Adão e Eva pudessem ter prazer com o que eles faziam, prazer com o que foi dado para eles, com o que eles tinham. O trabalho era leve. Cultivar a terra, eu imagino, né, deve ter sido prazeroso, era uma terra macia. A Bíblia diz que caiu uma neblina sobre a terra, molhando a terra, molhando a plantação. Olha, não precisava nem ter mangueira, né, uma água encanada para ir molhar. Ai, meu Deus, tem que molhar as plantas, né? Não, caía aquela névoa, não é isso? Então a terra estava sempre macia, gostosa de trabalhar nela. Então era muito prazeroso o trabalho que eles faziam no Éden. As estações do ano, primavera, verão, outono, inverno, não era como hoje, as estações hoje nos nossos dias, cheio de intempéries, né? Hoje, nossa, eu lembro quando eu era criança, gente, quando eu era criança, que eu acordava, né, cedo para ir para a escola, 7 horas da manhã já tinha que estar na escola, e a gente às vezes acordava no inverno, estava aquela neblina, aquele negócio que você nem conseguia enxergar uma pessoa que estivesse assim a 1 metro na sua frente, né? Aquele friozinho gostoso, e quando dava ali pelas 9, 10 horas, já estava na hora de tirar o casaco, tirar a blusa, porque já vinha aquele solzinho branco a princípio, mas depois um solzinho gostoso. Hoje não, hoje mudou tudo, é cheio de intempéries. Eu imagino que no Éden não havia relâmpagos, não havia trovões, não havia chuvas que inundam os rios, que inundam as cidades, que inundam as casas. Nós estamos vendo lá em Juiz de Fora como é que está a situação. Hoje eu estava numa capacitação, né, eu falei para vocês, lá na Assembleia de Deus. A capacitação foi muito boa, muito maravilhosa para professores de escola dominical. E eles estavam lá fazendo uma campanha, pedindo que a gente levasse, né, material de higiene, fralda geriátrica, fralda para criança, água, precisando de água, e eles lá vão alugar um caminhão baú para levar isso lá para a igreja deles, lá em Juiz de Fora, porque a situação está terrível em Juiz de Fora. No Éden não tinha isso. Não tinha chuvas que inundavam. A Bíblia diz que era uma névoa que caía, né? O verão, eu imagino que o verão lá no Éden deveria ser maravilhoso, sem esse calor escaldante que a gente não aguenta, né? Suante. Eu suo demais, eu transpiro demais no calor, né? É um calor grande que a gente tem hoje, um calor insuportável, que faz ainda a pressão da gente cair, a gente ficar mole, né? Eu tenho um sério problema, minha pressão, se eu ficar debaixo de um calor muito forte, ela cai assim, tipo 9/6. 9/6. Aí eu
Eu fico grogue. Eu tenho que deitar, dormir, ou então eu corro aqui para o escritório, ligo o ar-condicionado e fico aqui no ar-condicionado. Aí eu fico bem, aí eu começo a levantar, né? No ânimo. Porque o calor é insuportável, sabe? E eu passo muito mal no calor. Mas no Éden não tinha isso. O calor, o verão, não tinha esse calor escaldante, suante que nós temos hoje, né? O outono, continuo eu aqui imaginando, né? Deveria ser uma coisa tranquila, com as árvores desafolhando, caindo as folhas, né? Mas assim, naquela brisazinha, não é essa ventania que arranca a árvore, não, mas aquele ventozinho que as folhas iam caindo no chão e transformando o chão num tapete que Adão e Eva podiam pisar, gostoso, né, de andar. Era assim que eu imagino que eram as folhas caindo das árvores, né? E ao mesmo tempo o outono preparando a chegada da primavera, quando as árvores iam florescer, as flores mais lindas, as cores mais lindas nas árvores, né, que a gente hoje ainda vê árvores assim, né, com flores lindas, maravilhosas na época da primavera. Mas imagina no Éden, como isso deveria ser maravilhoso, a chegada da primavera com as árvores floridas, né? Então, eu imagino que o Éden era desse jeito, era como eu estou dizendo aqui para vocês, tudo lindo e maravilhoso. Mas aí o que aconteceu? O homem foi expulso deste paraíso com a sua mulher, só os dois para viverem num vazio, porque fora do Éden não era desse jeito. Agora eles tinham que arar uma terra dura, porque aquela névoazinha era só lá no Éden, tá? Uma terra seca, eles não tinham ferramentas, não tinha arado, eles não tinham enxada, né? Entendam isso. A era do ferro veio muitos séculos depois. Então eles não tinham como, né? Sem arado, sem ferramenta, chuvas abundantes, sem um teto sobre as cabeças deles. Não tinham casa. Ou chuva, ou sol intenso, sol escaldante em cima deles, suando para tirar da terra o sustento dele, né? Adão tinha que tirar da terra o sustento para ele e para Eva, ou correndo, se não arando a terra, ou correndo atrás dos animais para conseguir alguma proteína para eles poderem comer. É uma guinada, é uma diferença profunda na vida de Adão e Eva, tudo provocado pela desobediência, pelo pecado. Então a vida fora do Éden ficou muito diferente da vida no Éden, e Adão e Eva tiveram que se acostumar, se adequar a esta vida, né? Então, a coisa ficou difícil demais para Adão e Eva, mas a vida tinha que continuar, né? A vida tinha que continuar. Quando Deus falou assim, se vocês comerem essa árvore, vocês vão morrer, era morrer nessa questão aqui. Morrer porque perderam o relacionamento com Deus, e morrer porque agora a vida deles era uma vida com fim. Tinham agora um tempo para viver. E eles saíram do Éden e a vida continuava, né? Não é assim que a gente fala? A vida continua, então vamos continuar. A ordem que Deus havia dado para eles crescerem, se multiplicarem, essa ordem continuava ativa. Era lá dentro do Éden, mas agora continuava ativa também fora do Éden. Só que agora, após o Éden, a procriação pelo lado da mulher seria como? Acrescida de
aumentadas dores. É assim que nós vemos lá em Gênesis 2,16. Quer ver? Deixa eu puxar aqui para vocês lembrarem. Gênesis 2,16, Deus disse assim para a mulher. 2 não, gente. Eu falei 2, não é 3. Gênesis 3,16, Deus diz assim. E a mulher, ele disse, aumentarei em muito os seus sofrimentos na gravidez. Com dor você dará à luz filhos. Quando Eva sai do Éden, ela sabe que ela tinha essa espada sobre a cabeça dela. Por isso é que ela vai dizer aquela frase famosa quando ela tem Caim. Mas vamos deixar chegar lá. Então, após o Éden, a procriação também foi angustiante, foi dolorida, tá? Foi penosa. Não vamos nos esquecer? Não vou falar agora não, vou falar quando eu chegar lá. Para Adão, o sofrimento estava na maldição que o seu ato pecaminoso trouxe também para a terra. Por isso que a terra ficou difícil de ser trabalhada. A terra ficou terrível. E além da própria terra mesmo, de ficar uma terra dura, uma terra difícil de ser plantada, né, de se plantar nela, terra ser plantada, de se plantar nela, né, antes ela não produzia espinhos e cardos, ou não produzia espinhos e ervas daninhas. Agora, fora do Éden, ela está produzindo espinhos, ervas daninhas, que Adão tinha que tratar com suor. Né? A terra seria trabalhada para dar a ele e a Eva o sustento que necessitavam, mas seria com dureza. O trabalho seria com dureza. E todos nós que trabalhamos sabemos disso, né, gente? Eu acho que ninguém que trabalha, ou que trabalha em casa, ou com trabalho doméstico, ou que trabalha fora, vai dizer, o meu trabalho é muito prazeroso, o meu trabalho é prazeroso, porque a gente pensa sempre no final do mês que vai ganhar o dinheiro, mas o trabalho é árduo, o trabalho é cansativo, o trabalho muitas vezes nos faz adoecer por causa do trabalho, não é isso? Então, vamos ser honestos, né? Vamos ser honestos. Fora do Éden, Adão e Eva passaram um bocado, passaram um aperto legal aí, né? Para tirar da terra o sustento deles dois, né? E depois do resto que iria compor a humanidade. Então, nesse clima aí, Adão conhece Eva. Conhecer aqui, nós já sabemos, teve relações sexuais com Eva, e ela então engravida e dá à luz um menino. E é interessante isso. A primeira coisa que é muito interessante aqui é que a gente fica lendo isso aqui, parece que Adão e Eva antes não se relacionavam sexualmente. Não parece isso? Parece, né? Porque fala assim, vamos ver aqui, o que fala? Adão teve relações com Eva, a sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz Caim. Então, ela diz, Parece que eles não tinham antes relação sexual. Não, eles tinham sim. Lá no Jardim do Éden, lembram que a gente falou sobre isso? Que quando Deus chamou Adão, falou assim, Adão, vou fazer passar os animais aí, você vai dando nome para eles. E Adão foi dando nome e via que um era macho, o outro era fêmea. Macho e fêmea, macho e fêmea. E provavelmente Adão via esses animais se relacionando sexualmente. Então, quando lhe foi dado Eva, ele já tinha uma ideia, né, do que ia acontecer entre eles. Só que realmente era prazeroso, era santo, era puro, era inocente. Agora não, agora já é numa outra situação, num outro estágio, agora é num estágio de subordinação da mulher aos desejos do homem. Entenderam? Aos desejos do homem. O que é isso, Léa? Não, está na Bíblia. Não vem não, está na Bíblia, olha lá.
Aumentarei, já li, 3,16, vou repetir, aumentarei muito os seus sofrimentos na gravidez. Com dor você dará à luz filhos. O seu desejo será para o seu marido e ele a governará. Então agora, né, o sexo para a mulher é um sexo dominador. Né? É um sexo dominador. O homem, ele quer o sexo e a mulher tem que se curvar a isto. É o que está na palavra de Deus, ou pelo menos deveria, né, a mulher entender isso. Deixa de ser prazeroso? Não. Não estou dizendo que deixa de ser prazeroso, mas eu estou dizendo que entre o que tinha no Éden e o que tem agora fora do Éden é completamente diferente por causa do pecado e das consequências do pecado, tá? Então, a Bíblia então diz que Adão conheceu Eva, quer dizer, teve relações com Eva, e ela ficou grávida e deu à luz a Caim. Olha só, é interessante, aqui tem um ponto muito interessante, porque a Bíblia diz pra gente, né, nos versículos que a gente já estudou, que Adão deu nome aos animais, todos os animais. Aí eu lembro do pastor Calói Duarte dizendo assim, não, você olha para uma vaca, ela não tem cara de vaca? O macaco não tem cara mesmo de macaco? Coisa de pastor Cláudio Duarte, né? Mas Adão, ele deu os nomes, né, para todos os animais e ele também deu nome para Eva. Olha só. Quer ver? Vou mostrar para vocês também isso. Deixa eu ver aqui. Gênesis capítulo 3, versículo 20. E o homem deu à sua mulher o nome de Eva, por ser a mãe de todos os seres humanos. Tá vendo? Então, Adão, ele deu nome aos animais e ele deu nome à sua mulher. Aqui, quando Eva tem Caim, ela dá nome a Caim. Olha só. Ela ficou grávida e deu à luz Caim. Então ela disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Ela chamou ele, o filho, Caim, de um varão, adquiriu um varão com o auxílio do Senhor. Tem uma coisa muito interessante também aqui, a segunda coisa muito interessante, né, quando ela diz isso, porque olha só, ela entende, ela percebe, é isso que eu queria falar naquela hora e não falei, que a gestação dolorida, aumentada as dores, mas o parto, o nascimento, ela glorifica a Deus, e ela fala, adquirir um varão com o auxílio do Senhor. Por que ela fala isso? Porque não tinha parteira não, meus irmãos. Não tinha ninguém para ajudar Eva a ter esse filho, não. Tá? Então ela entende que Deus ajudou, ela adquiriu um filho porque Deus deu graça a ela e ela pôde passar pela fase do parto, né? Então ela menciona Deus e não Adão. Ela podia ter falado, né? Adquiri um filho com a ajuda do meu marido Adão, né? Mas Eva menciona Deus e não Adão em reconhecimento do filho que dela nasceu. Né? Ela poderia ter dito, oh, meu marido me ajudou, mas não, foi Deus, foi Deus. Então, o nascimento do primeiro bebê, vamos imaginar também aqui, deve ter sido uma experiência assim, maravilhosa, deve ter sido uma coisa especial, tá? Ainda mais se nós olharmos à luz de todos os eventos ligados ao pecado de Adão e Eva. Então, de repente, nasce uma criança, aquilo traz assim um vigor, é vida surgindo através de pessoas pecadoras. Eu imagino que deva ter sido uma festa, uma alegria muito grande. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, né? São bênçãos. Então, Adão e Eva, eu acredito que eles também tiveram essa experiência de entender que estavam tendo filhos,
maravilhosos, né? Filho aqui, o primeiro, né? Filho maravilhoso, que ia trazer uma esperança, uma renovação na vida deles, árdua, depois que haviam saído, né, do Éden. Então, no meio de um sofrimento terrível pelo pecado, Deus abençoa Adão e Eva com o nascimento de Caim, com o nascimento de um filho. Aí vem o segundo filho. O segundo filho, de nome Abel, vem logo depois. Que alegria, né? Agora 2 varões. Abel chega e é mais um motivo de alegria. Agora é interessante que o versículo 3 do capítulo 4, ele começa assim: ao cabo de dias, algumas traduções, essa minha tradução que eu estou usando aqui, ele diz assim: aconteceu que ao fim de um certo tempo, na realidade, o nascimento desses bebês e o acontecimento que vai ser agora narrado aqui, não foi um espaço de tempo pequeno. Entre o versículo 1 do capítulo 4 e o versículo 3, foi um longo tempo. Caim e Abel aqui não são mais criança, eles já são homens grandes, tá? São homens. Então, tem uma outra coisa que aí são os teólogos que falam, mas a gente sabe que realmente é assim, só que não dá para explicar, é que nesse momento aqui, desse acontecimento fatídico, que é o primeiro homicídio, Adão e Eva, Caim e Abel, não eram as únicas 4 pessoas humanas sobre a Terra. Já existiam outras pessoas. Silé, como é que você sabe disso? A gente deduz, porque logo que Caim mata Abel, e acontece aquilo tudo, né? Deus fala com Caim, e parará, que a gente vai ver, né? Diz aqui, em Gênesis, no capítulo 4, versículo 17, nós vamos chegar lá. E Caim teve relações com sua mulher, ela ficou grávida e deu à luz a Enoque. Então, já existiam outras pessoas na Terra. Como que isso se deu? Porque Adão e Eva tiveram filhas, e Adão se relacionou com as próprias filhas, e Eva com os filhos, e aí foram crescendo. Elucubrações. Nós não podemos afirmar isto, mas que nós não sabemos como, mas que já existiam mais pessoas sobre a Terra, já existiam mais pessoas sobre a Terra. E Caim então vai lá depois e encontra com a sua mulher, né? Vai ao encontro dela, vai e se relaciona com a sua mulher, e aí ela tem filhos. A palavra que Deus havia dado para Adão em Gênesis 1:28, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, eles obedeceram a essa ordem aí. E a gente até vê isso em Gênesis capítulo 5, versículo 4. Deixa eu ver o que diz aqui. Depois que gerou esse filho, Adão viveu 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Essa contagem de anos, né, gente, também é uma coisa que a gente não tem uma certeza, como é que uma pessoa podia viver 900 anos, como que era essa contagem do tempo, mas que realmente eles viviam muito até o momento em que Deus resolveu estabelecer que o homem não passaria de 120 anos. Isso é fato, isso realmente aconteceu. Então, Adão e Eva, fora do paraíso, cumpriram essa determinação de Deus: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Enchei a terra. Eu vou parar aqui, tá? E semana que vem a gente vai entrar propriamente no pecado, porque agora o pecado é normal, é constante na vida dessa raça humana pós-Éden.
Agora, danou-se. Agora, o estado de inocência, de pureza, foi pro brejo. Agora é vaidade, é ódio, é rancor, é ciúme, é inveja, é tudo isso que vai fazer parte da vida de Adão e Eva e a sua descendência, porque saíram do Éden, porque Adão e Eva foram expulsos do Éden. Vou parar por aqui, porque senão vai acabar aqui meu tempo aqui. Vou ver se essa semana eu consigo limpar direitinho aqui o meu celular para eu poder, né, ter mais espaço para a gente trabalhar o texto bíblico. Fiquem com Deus. Semana que vem tem um detalhe muito importante e eu gostaria que vocês estivessem lendo o capítulo 4, porque nós não temos clareza com relação à aceitação da oferta de um e a rejeição da oferta do outro. A Bíblia não diz nem como que eles entenderam, como que Caim e Abel entenderam que a oferta de um foi aceita e que a oferta de outro foi rejeitada. A Bíblia não dá essa dica para a gente, mas tem uma coisa, um detalhezinho muito interessante aí e que é um ensinamento para nós hoje. Como que a Bíblia diz, como que a Bíblia coloca, eu não quero dar um spoiler aqui não, mas como que a Bíblia coloca a aceitação e a rejeição, ou a rejeição e a aceitação da oferta de um e da oferta de outro. Leiam aí. Tentam entender o que está na minha cabeça para a gente trabalhar semana que vem. Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre você, tá? Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Fiquem com Deus, que Deus inunde o seu coração com graça, paz, saúde e alegria. Amém? Fiquem com Deus.